Olá, amigos da Divulgar.net. Meu nome é Claudete Moura e estamos fazendo um estudo a respeito do Livro dos Médiuns para que todos aqueles que se interessem pela teoria e pela prática mediúnica possam usufruir e possa trabalhar seriamente, com segurança, porque Kardec sempre nos orientou desde o início que é necessário muita seriedade para se trabalhar com os espíritos. Mesmo porque todos não são iguais, existem espíritos inferiores, existem espíritos que gostam de atrapalhar a nossa vida, que ainda não compreenderam, mas são todos nossos irmãos, são filhos de Deus, como todos nós, e um dia eles também alcançarão essa evolução tão desejada. Mas por enquanto eles gostam de atrapalhar e nós precisamos estar muito seguros para fazermos um trabalho mediúnico, sério, onde as comunicações possam nos ajudar, só nos ajudar, não nos atrapalhar. Continuando a primeira parte, no capítulo 2, o item o maravilhoso e o sobrenatural. Como que Kardec inicia esse capítulo? Ele inicia como se ele fizesse um diálogo com os críticos e com os opositores, a fim de apresentar argumentos e contra-argumentos capazes de provar a existência dos fenômenos espíritas, porque era isso que ele estava se propondo, desmistificar o que é o maravilhoso, o que é o sobrenatural, o que é a superstição e deixar bem claro o que é a realidade do fenômeno espírita. Por exemplo, Kardec fala: como pode a crença nos espíritos e nas suas manifestações ser taxada de ilusória se está vivamente presente na cultura de todos os povos e nos livros sagrados de todas as religiões antigas e modernas? Olha o argumento dele. Como é que nós podemos dizer que é uma ilusão essa comunicação com os espíritos se todos os povos, desde os mais antigos até os mais modernos, têm em suas religiões a presença de comunicações de espíritos, que eles podem chamar de outros nomes, mas não deixa de ser espíritos se comunicando. Então ele explica o seguinte: todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, a sua sobrevivência à morte do corpo e as suas manifestações. Então, com esse argumento, ele fecha a boca de muitas pessoas que falam: ah, você falou com o espírito? Isso é uma ilusão, isso é da sua cabeça. Ah, você viu um espírito? Ah, isso não existe. E muitas pessoas falam: mesmo que eu visse um espírito, eu não acreditaria. Então, ele fala que todos os fenômenos espíritas têm como princípio o quê? A existência da alma. Como nós já falamos anteriormente, o que é a alma? O que é o espírito? Senão a alma dos seres que viveram na Terra, seres humanos, que estavam encarnados e desencarnados. Então, em vez de alma, nós falamos que somos espíritos desencarnados. Também sobrevivência à morte do corpo. Todas as religiões têm a sua maneira de explicar essa sobrevivência à morte do corpo. Mas nenhuma religião nega que nós não morremos, que nós não paramos no túmulo, que a matéria fica, mas algo de nós vai para algum lugar que muitas não explicam, que a doutrina espírita veio então para tirar essas dúvidas de nós, para explicar esses fenômenos que acontecem de aparições, de comunicações e também as manifestações.
Também Kardec fala que esses fenômenos nada têm de maravilhoso, pois decorrem de uma lei da natureza. Ah, mas que lei é essa que eu não conheço? É claro, a nossa inteligência, nesse nível de evolução em que estamos, não dá para a gente conhecer tudo. À medida que evoluirmos, que tivermos mais conhecimento, que fomos moralmente nos modificando, iremos entendendo muitas coisas que para nós hoje é mistério. Então, nós temos que parar para pensar que as leis da natureza não estão todas a nosso dispor e descobertas por nós ainda. Mas os espíritos superiores já conhecem essas leis, já manipulam os fluidos de acordo com essas leis, não derrogando essas leis. Também Kardec fala que muitos fatos são considerados sobrenaturais porque não se conhece a sua causa. Se a gente não conhece a causa, nós vamos achar que tudo é milagre, tudo é superstição, tudo é sobrenatural, tudo é maravilhoso. Mas se nós descobrirmos a causa, cessa o sobrenatural. Eu tenho um exemplo aqui que parece uma piada, mas não é, e ocorreu com uma amiga nossa. A mãe dessa moça tinha muito medo de espíritos e ficava muito preocupada da filha estar frequentando o centro espírita, porque ela falava que a filha ia levar para a casa dela espíritos que iam prejudicá-los. E um certo dia, a mãe sai no quintal da casa e vê a bacia de lavar roupas andando no quintal. A mulher ficou gritando desesperada. O que estava acontecendo? Tinha espíritos ali no quintal dela fazendo isso, levando a bacia. Quando a moça chega e fala: mãe, não é nada disso. Vai lá, tira a bacia. Uma tartaruga de estimação entrou embaixo da bacia e começou a passear pelo quintal. E a mãe, com tanto medo que ela tinha de espíritos, já achando que era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Então, como Kardec fala, quando a gente descobre a causa, nada fica sobrenatural, tudo se explica. Tem pessoas que em tudo veem manifestação de espíritos. Se dá um vento mais forte, é espírito. Se bate a porta através de um vento, é espírito. Qualquer barulho que haja, um estalo de um móvel, é espírito. É claro que os espíritos podem se manifestar, mas nós precisamos também estudar e separar muito o que é espírito e o que são fatos que podem ser explicados pela matéria mesmo. Kardec continua: o espiritismo não aceita todos os fatos tidos como maravilhosos. Demonstra a impossibilidade de muitos deles, colocando-os como superstição. O Espiritismo vem explicar causas das coisas que acontecem. O que acontece é efeito. Nós temos que procurar as causas. Kardec fala muito em causa e efeito. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu falo: meu Deus, eu não estou entendendo bem isso. Mas depois, quando a gente vai analisando, a gente vai vendo que ele tinha toda a razão. O desconhecido para nós começa a se tornar uma coisa que amedronta, que pode ser taxado de sobrenatural, pode ser taxado de maravilhoso, de milagre, mas quando conhecemos as causas, para tudo isso. Também Kardec fala que a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, das suas causas e das suas consequências morais, constitui toda uma ciência e uma filosofia. Não é uma coisa à toa, não é um achismo, não é algo que alguém falou: não, deve ser desse jeito, e daí acaba sendo. Não é isso.
Veja bem, existe uma explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, porque explica as causas e as consequências morais. Muitas pessoas veem no Espiritismo apenas fenômenos, mas não pensa que todo fenômeno espírita tem uma consequência moral, que é aplicar na nossa vida aquilo que nós estamos aprendendo. A nossa transformação interior. Então, tudo isso é ciência e filosofia. Por isso nós repetimos com Kardec, requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. E nós ficamos até chatos de tanto falar de estudo sério, perseverante, que às vezes chegam algumas pessoas na casa espírita e já, estou vendo isso, estou tendo visões, estou ouvindo alguma coisa, estou em perturbação. E nós, com segurança para podermos avaliar o que está acontecendo, queremos encaminhar aquela pessoa para um estudo, para ela entender o que está acontecendo com ela. E daí elas falam, mas esses espíritos são os fanáticos, só falam em estudo. Mas é que eles pensam que é aquele estudo do banco escolar, de quando eles iam para a escola, iam fazer prova, iam ter que dar conta daquilo que eles estão estudando. Não! O estudo da doutrina, cada um vai tirar dele aquilo que serve para a sua vida, para a sua transformação. É isso que vale. Então, Kardec fala que os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas porque parecem escapar à lei comum. Eles acham que não tem nada a ver com as leis comuns da natureza. Ofereça-lhe uma base racional e a dúvida cessa. Quando a gente explica, quando a gente fala a causa, a dúvida acaba. Vamos dar um exemplo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das nossas aflições, causas anteriores das nossas aflições. É muito bem explicado que tudo que nós passamos tem uma causa. Leiam esses itens do capítulo 5 e vocês vão entender o que eu estou falando. Tudo é explicado pela doutrina espírita. Em mais de 30 anos de estudos, eu nunca questionei, eu nunca tive um questionamento que não fosse para mim respondido através dos postulados espíritas. Por isso que eu falo com certeza daquilo que eu entendi. E Kardec, no item 15 desse capítulo, continua falando: o milagre não tem explicação, mas os fenômenos espíritas, ao contrário, são explicados da maneira mais racional. Não são, portanto, milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Então ele explica muito bem. A doutrina espírita explica muito bem todos os fenômenos, inclusive no livro A Gênese, a explicação dos milagres, das predições. Então não dá para a gente duvidar. Falta o que para as pessoas entenderem? Estudo, conhecimento da doutrina. Daí, se mesmo assim elas falarem, mas eu não aceito, daí são aqueles de plantão que querem mesmo não entender. Mas nós deixamos bem claro, então, que para fazer um estudo da doutrina espírita e para termos a capacidade de fazer um trabalho mediúnico com segurança, nós temos que ter o conhecimento dos postulados espíritas. Por hoje é só, nós ficamos por aqui, agradecendo muito
A todos vocês que ficaram conosco até agora e nos encontramos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Claudete Moura, para o divulgar.net.